Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminarista, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. 1º de janeiro, celebramos hoje a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. Muitas pessoas não compreendem ou não conseguem entender porque que a igreja proclama esse dogma. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus, é um dogma. Um dos primeiros dogmas da igreja. Por que que a igreja afirma que Maria é Mãe de Deus? Como compreender, amados irmãos e irmãs, que uma pessoa, um ser humano, pode ser mãe de Deus? Já assisti até um pastor famoso, pregando com toda a sua eloquência, falando sobre justamente esse dogma que ele não aceita. Mas é muito simples de compreender. Maria é mãe de Jesus. Jesus tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. A humanidade de Jesus vem de Nossa Senhora. Vem de Nossa Senhora. E a divindade vem de Deus. Quando o anjo anunciou e disse que ela ficaria grávida, e ela disse: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti. O fruto que irá gerar no seu ventre é fruto do Espírito Santo. Então, para celebrarmos essa festa de hoje, a igreja nos convida a proclamar que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus. A Mãe de Deus, Filho. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, Maria não é mãe da Santíssima Trindade. Nós não podemos compreender, e o dogma não afirma isso. Nós cremos em um Deus que é Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja está dizendo e nos ensinando que Maria é mãe de Deus no Filho. Ou seja, o filho, o fruto do seu ventre, traz essas duas naturezas, a humana e a divina. Por isso, por ela ser a mãe daquele que traz em si a natureza humana e a divina, a igreja entende que ela é então a Mãe de Deus. Um dogma muito fácil de se compreender e de se acreditar. Ela é a mãe de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que veio para salvar a humanidade inteira, que trouxe a alegria para aqueles que receberam a boa notícia. O Evangelho de hoje nos relata isso, que os pastores, depois que receberam o anúncio do anjo, eles se colocaram a caminho para a cidade de Belém, foram às pressas e encontraram tudo como o anjo havia dito. Estava lá Maria e José e um recém-nascido deitado numa manjedoura. Depois que eles viram a criança, o coração daqueles pastores foram invadidos com uma alegria inexplicável. Eles saíram
daquele encontro com a família de Nazaré, cantando louvores, louvando a Deus, alegres. É isso, caríssimos irmãos e irmãs, que o nascimento de Jesus deve fazer com todos nós. Celebrar o nascimento de Jesus é celebrar a alegria que entra no mundo, é celebrar essa alegria que vem para tirar dos nossos corações a tristeza, o luto, a dor, o cansaço, pois agora os nossos olhos contemplam a nossa salvação. Tivemos um Natal diferente esse ano. As enchentes provocou comoção em todas as pessoas e até nos impossibilitou de celebrar com mais brilho, com mais júbilo a festa do nascimento de Jesus, principalmente no dia do Natal. Celebramos as vésperas, né? Celebramos, mas a missa do dia não foi possível devido às enchentes. Mas esse acontecimento, que todo ano a igreja nos convida a atualizar, mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo, o nosso coração precisa estar alegre. Porque as coisas desse mundo não podem roubar a alegria que Jesus vem trazer para nós. As dores que esse mundo nos provoca, nos faz sentir, não deve tirar a alegria que Deus traz para a humanidade na pessoa do seu Filho Jesus. Se nós cremos verdadeiramente que Jesus é o Messias e que Ele veio para nos mostrar esse caminho que nos leva ao Pai, então, amados irmãos e irmãs, nenhuma dor, nenhum sofrimento nesse mundo deve ser maior do que a alegria daqueles que crêem e buscam viver essa experiência de fé. A alegria da presença de Deus em nosso meio, do Verbo encarnado, traz para nós conforto e segurança, mesmo diante da fragilidade da vida humana. Mesmo diante da fragilidade humana, a presença de Jesus traz conforto, segurança e, sobretudo, esperança para todos nós. Um povo que andava nas trevas, um povo que andava sem esperança, um povo que vivia movido pelas pregações dos profetas, agora eles recebem essa boa notícia, né? Deus está conosco, o Emmanuel, Ele está conosco. Então a humanidade inteira começa a celebrar com alegria justamente esse acontecimento. Jesus nasceu. E Maria, a jovem de Nazaré, ela é essa que foi eleita, imaculada, para ser a mãe do nosso Salvador. Por isso hoje é dia de festa, de celebrarmos com alegria, de reconhecer a grandeza de Maria em virtude da redenção de toda a humanidade. Ela participa ativamente desta ação de Deus para redimir e salvar a humanidade inteira. Maria participa. Ela é verdadeiramente a mãe do nosso Salvador. Mas ainda falando da liturgia de hoje, refletindo com os textos bíblicos, nós ouvimos no livro dos Números alguns versículos, pequenos versículos, que nos traz o ensinamento que se nós
começar a colocar em prática esse ensinamento, a nossa vida vai ter um sentido diferente. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus pede que os pais abençoem os seus filhos. Toda vez que o filho pede a bênção ao pai, o pai invoca o nome de Deus sobre aquele que pediu a bênção, e ele mesmo disse: e eu os abençoarei. Então, caríssimos irmãos e irmãs, lá na origem, Deus se utiliza dos pais, Deus se utiliza do padre, do bispo, da igreja, para que ele se torne presente na vida das pessoas. Antigamente, os filhos diariamente pediam a bênção aos pais. Todos buscavam essa bênção. Hoje já não tem mais isso, né? Quase ninguém mais, quando amanhece o dia, a primeira coisa que faz: bença meu pai, bença minha mãe. Já não tem mais isso. Perde-se a oportunidade de, ao iniciar o dia, receber essa invocação. E nós sabemos que o pai e a mãe têm autoridade para abençoar. Não só o padre, na cidade, na igreja, mas os pais, as pessoas de idade, os anciãos. Minha mãe nos ensinou isso, né? Uma pessoa mais velha deve-se pedir a bênção, principalmente aos pais e aos avós. E isso é bíblico. Primeira missa do ano, e o primeiro texto bíblico que nós ouvimos, vem nos ensinando a resgatar aquilo que está lá na origem da nossa fé. É preciso dispensar a bênção de Deus, ensinar os nossos filhos a reconhecer o poder de Deus em sua vida. E os pais não devem ter vergonha de abençoar os seus filhos. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, a gente vai vivendo aquilo que é ordem de Deus. É Deus que pede, através de Moisés, que essa bênção seja dada para todos. Assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha que bonito. Deus quer continuar nos abençoando. E Ele se utiliza de cada um de nós para dispensar a sua bênção, o seu amor e a sua misericórdia. Quando eu cheguei aqui, algumas pessoas não tinham o costume de pedir a bênção ao padre, tinha vergonha. Outros, esse padre é muito novo para eu pedir a bênção. Eu falei, não é pela questão da idade, mas pelo ministério que está na vida do sacerdote, seja ele novinho ou meia idade, no meu caso, que já tenho aí uns 40 anos, né? Não é a pessoa, mas o ministério que ele assume, assim também como são os pais. Todos os pais, se bem soubesse, todos os dias, eles abençoariam os seus filhos. Em voz alta, minha gente, é preciso falar em voz alta: Deus te abençoe. Não só fazer a oração, o que Deus pede, através de Moisés, é que seja
sonoro, é que saia o som, é que brote do coração o desejo de que o seu filho seja verdadeiramente abençoado. E a boca dos pais deve ser sempre aberta para isso, né? Você deve abrir a sua boca para abençoar o seu filho, nunca para amaldiçoar, né, que fala, para dizer palavras que não traz a bênção de Deus. Tem pais que fala cada coisa horrível com os seus filhos. Não faça isso, minha gente. Esse ano que nós estamos iniciando, que possamos fazer diferente. Toda maldição que foi colocada sobre a vida dos seus filhos, quebre isso com as bênçãos de Deus ao longo deste ano. Nem em pensamento fale alguma coisa que não seja para abençoar os seus filhos. É preciso invocar o nome de Deus em todos os momentos da nossa vida. Deus quer isso, Deus pede isso, e nós devemos, como ministros de Deus, continuar dispensando a sua bênção. Nós sabemos que tem muitos padres que também já não quer mais dar a bênção, né? Tem alguns pais, isso é coisa do passado, mas não é coisa do passado, é algo tão atual, e é um desejo de Deus. Ele quer se fazer presente, Ele quer nos abençoar, se utilizando de cada um de nós. Deus se faz presente através das pessoas, Deus nos abençoa através das pessoas, Deus nos abençoa através da vida sacramental da igreja. Então, que sejamos homens e mulheres de fé, pais de comprovada fé, que busquem todos os dias abençoar os seus filhos e conduzi-los para o caminho do Senhor, para que eles possam construir a sua vida com firmeza, com segurança, que sejam verdadeiramente felizes. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo, na carta aos Gálatas, vai mais uma vez nos ensinar justamente qual é a missão de Jesus. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Mais uma vez, eu já disse isso aqui em uma outra missa, mais uma vez, São Paulo nos assegura que nós somos filhos de Deus no Filho. Nós somos filhos por pertencermos a Cristo Jesus. Ninguém é filho de Deus se não acolher o Filho que é o Cristo Jesus em sua vida. Façamos essa experiência esse ano, que possamos cada vez mais conhecer a Jesus, amá-lo e buscar essa comunhão com Ele na palavra, mas sobretudo na vida sacramental da igreja, na Eucaristia, nesse sacramento que Ele quis permanecer em nosso meio, vindo ao nosso encontro em cada missa celebrada para alimentar a nossa fé. Não permita que a preguiça, que o desânimo lhe afaste desse encontro com Jesus na Eucaristia. Que possamos fazer todo o esforço para que durante todo esse ano possamos estar alimentados da palavra e do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos proclamar com a vida, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa fé, em comunhão com Deus, alimentados e sustentados pela presença de Jesus Cristo e pela intercessão de Nossa Senhora, que tenhamos um ano de 2022 plenos da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.